Olá, e aí, tudo bem? Eu sou a professora Luciana Medeiros, sou professora do curso Psicologia da FACISA, Unidade Acadêmica da UFRN em Santa Cruz, RN. E hoje eu vou fazer uma aula curta, trazendo alguns casos bem interessantes sobre a questão da psicossomática e o adoecimento. E aí eu vou apresentar esses casos, né, breves. São casos assim curtos, eu não vou detalhar muito, justamente para vocês irem preenchendo as lacunas desses casos, tá? Então, o primeiro caso que eu vou falar é de uma mulher que tem 35 anos e ela tem uma queixa de dores na barriga. Então, ela chegou para mim e contou assim: olha, doutora, eu sou aquela pessoa que acordo de manhã, tomo café e vou fazer os serviços domésticos. E aí, depois eu começo a sentir uma dor muito forte na barriga. E no início eu nem ligava muito, mas aí começou a me perturbar no sentido assim de eu não conseguir mais varrer uma casa, lavar uma louça, fazer o almoço. E aí eu pergunto, e o que é que você faz quando você sente essa dor? Ultimamente agora eu me deito, só que eu me deito e aí eu não consigo mais levantar para fazer nada. Então isso tá me deixando muito preocupada, muito ansiosa, muito triste, porque eu não consigo fazer as coisas da casa, né? Eu não tô mais conseguindo varrer, fazer o almoço, essas coisas, e aí eu tô muito aperreada, não sei mais o que fazer. Então, essa mulher tem 35 anos, é casada, né? Não tem filhos, e ela mora sozinha com o marido numa casa. As condições sociais e econômicas dela não são relativamente baixas, mas ela tem o básico, assim, né? Para sobreviver. Então, bem, o que será que pode estar causando as dores da barriga dessa mulher? Eu como psicóloga não tenho como avaliar o estado nutricional dela, não tenho como avaliar se a alimentação é boa, embora eu pergunte, aí, como é que é a sua alimentação? E aí ela me fala, é boa, como a comida normal, que todo mundo come, né? Arroz, feijão, carne, quando tem, uma farinha, uma fruta, um negócio assim, um legume, sabe? Essas coisas básicas do dia a dia. Então, não parece ser algo muito relacionado com a alimentação. Não sei. Teria que ver com a nutricionista, né? Eita, já estou dando spoiler do caso. Mas, assim, é só para vocês irem pensando um pouco que tipo de abordagem a gente faria no caso dessa pessoa chegar num posto de saúde, por exemplo, né? Na atenção primária em saúde. Que tipo de acolhimento a gente dá para essa pessoa? E que tipo de encaminhamento a gente pode dar para ela, assim, o que é que ela precisa efetivamente? Ela é uma pessoa que é jovem, né, relativamente jovem, que precisa, que tem uma queixa que é física. Então, o que é que a gente faz? Vão pensando aí, tá? Segundo caso, a mulher que não comia camarão. Como assim, Luciana? A mulher não come camarão? Vamos lá. Essa mulher tem cerca de 40 anos e aí ela teve uma série de furúnculos, né, durante um certo período de sua vida. Ela teve várias crises de furunculose e aí, por livre e espontânea vontade, ela deixou de comer camarão. Não teve nenhum médico que disse, olha, você tem alergia a camarão, você não deve mais comer camarão. Ela deixou de comer crustáceos de uma maneira geral em função dessas furunculoses. Ou seja, ela associou a furunculose ao crustáceo. Então, ela totalmente parou de comer crustáceo. Aí vocês vão perguntar, ela fez um teste de alergia? Não. Ela foi para o nutricionista sobre isso? Não. Ela simplesmente passou a acreditar que o camarão ou qualquer outro crustáceo iria trazer outros tipos de problemas, como a furunculose, né? E aí, isso daí, ok, virou uma opção de vida não comer crustáceo. Por que que virou um problema? Porque aí ela começou a estender esse medo de comer crustáceo a outros tipos de alimentos. Então, ela começou a desenvolver medo de comer vários tipos de alimento, né? Então, assim, ela não fez nenhum exame para dizer que que tinha ou não alergia ou que tinha ou não intolerância ao alimento, mas ela passou a restringir a cada vez mais o seu, vamos dizer assim, o seu repertório alimentar, né? Ela passou a ter medo de ingerir várias coisas e quando ela sabia que naquela comida que ela estava comendo tinha aquela coisa, ela já ficava tendo crise de ansiedade, sentindo mal e com vontade de vomitar. Então, assim, é um caso bem eminentemente da psicossomática
E aí eu gostaria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso e refletissem por que isso aconteceu e como é que seria o atendimento, o encaminhamento para essa mulher, tá? O outro caso é o seguinte: a moça com alergias na pele. Essa moça tem 17 anos e é uma moça assim que toda a emoção que ela tem, ela começa a ter, vamos dizer assim, sabe, manchas vermelhas na pele com prurido. Ou seja, ela tem uma emoção e aí de repente ela fica toda vermelha, cheia de pataca vermelha, e essas patacas começam a coçar. E isso tem trazido bastante sofrimento e constrangimento para ela, né? Porque ela tem vergonha de estar num lugar e de repente ficar feliz, ou ficar com raiva, ou ficar ansiosa, e essas manchas aparecerem, né? Então, ela procura o psicólogo da unidade de saúde, porque ela tá extremamente constrangida e com medo e sofrida em função dessas alergias que ela tem na pele. Aí, bom, primeira coisa é que ela precisaria ir para um dermatologista avaliar essas manchas. O que seriam exatamente essas manchas, né? Ótimo. Mas aí ela vai para o dermatologista e o dermatologista não encontra nada que justifique essas manchas. E aí, que poderia ser? Vamos pensar. Aí, falei só casos de mulheres até agora, né? Mas vamos agora para este homem que tem na faixa dos 40 anos e é uma pessoa que sofre de gastrite. Então, ele vem para o psicólogo porque está tendo muita gastrite, muita dor de estômago, procura fazer uma dieta acompanhado pela nutricionista, procura fazer atividade física constantemente e procura, assim, também não se estressar, evitar situações angustiantes. Mas, de vez em quando, ele tem uma crise de gastrite e, embora o gastroenterologista já tenha dito que ele tem a bactéria H. pylori, mas esta está sob controle, ele já tomou medicamento, então já tem uma diminuição aí dessa bactéria, mas ele é uma pessoa muito ativa, muito agitada, sabe? De vez em quando fica fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e acredito que se cobra muito. E aí, de vez em quando, ele tem aí uma crise de gastrite. Bem, o que é que vocês pensam sobre isso? Quero ouvir a opinião de vocês na aula presencial, na aula online, né, síncrona, quando a gente tiver, para a gente discorrer um pouquinho sobre esses casos. Caso não dê tempo a gente conversar na aula síncrona, então vocês podem escrever, né? E aí eu vou abrir uma tarefa sobre isso, para a gente poder discutir um pouquinho, tá bom? Se não der para fazer a tarefa, porque para não sobrecarregar, ficar muita coisa, aí a gente vai conversando nas aulas, eu vou sempre estar remetendo a esses casos. São casos bem emblemáticos, assim, da psicossomática. E aí eu acho que é interessante para vocês discutirem entre vocês, no grupo do WhatsApp, com os monitores lá no perfil do Instagram. Acho que é legal, assim, conversar sobre isso. E aí, nesses 5 casos, vocês estão vendo que a doença da pessoa, o problema de saúde, não se restringe a ser apenas físico-orgânico, né? Vocês estão vendo que tem aí outros componentes, tanto da história da pessoa, como também componentes da subjetividade, né? Ou seja, componentes psicológicos, que estão tendo um peso muito importante aí nesses adoecimentos, nesses sintomas. Embora sejam sintomas físicos, pode ser, né, que haja aí uma gênese muito mais emocional do que propriamente genética ou biológica, tá bom? Então, pensem um pouquinho sobre essas histórias e a gente vai conversando ao longo das aulas, tá? Por enquanto é só, fiquem bem, tudo de bom e até a próxima.